Capítulo 2501 Estratégia Implacável, Parte 1. Os membros da realeza ficaram surpresos com Lit dando ordens a dois anciãos do conselho, assim como Ajatar não conseguia acreditar no que ouvia. Por que seu discípulo está jogando nosso plano no lixo? O Drake perguntou no momento em que ele e Faluel ficaram sozinhos. Ele não está. A Hidra riu enquanto imaginava a expressão chocada de Ajatar se ele descobrisse a verdade sobre Solos. Era uma mensagem codificada. Ele está dizendo que encontrou uma maneira de localizar a base inimiga e não quer que estraguemos nosso disfarce. Entendo. Negação plausível. O Drake assentiu. Como você acha que Lita está planejando fazer isso? Provavelmente com seus demônios. A Hidra mentiu descaradamente. Um deles vai se esconder na sombra de um monstro ou algo assim. Notável. Ajatar disse enquanto a paranoia o fazia inventar várias maneiras de verificar se sua própria sombra estava vazia sempre que ele desativava as medidas de segurança de sua casa. Depois disso, era só esperar. As cidades do reino lidaram com os grupos de monstros apenas para que mais surgissem. No entanto, de acordo com os relatórios, as criaturas não possuíam habilidades especiais e seus números, apesar de grandes, ainda podiam ser controlados pelas forças locais. Então, enquanto os defensores estavam ocupados repelindo o ataque pela frente, um grupo muito maior de monstros com poderes mágicos misteriosos atacou as cidades pela retaguarda. Criaturas astutas. Meron começou, despachando tropas de acordo com a gravidade de cada situação, mas mantendo os arquimagos fora do campo. Envie batedores para lançar matrizes de detecção de vida de uma distância segura. Quero ter certeza do número de inimigos antes de enviar nossas tropas mais fortes. Sua hesitação custou caro a algumas cidades. No momento em que os monstros pisassem sobre o geyser de mana sobre o qual foram construídos, as criaturas aumentariam em tamanho e poder, derrubando os portões da cidade com suas habilidades coletivas de linhagem. Majestade, nós deveríamos. Cale a boca e espere. Meron descartou as preocupações do general Azai, fazendo questionar a aptidão do rei para governar. A batalha se tornou mais sangrenta, mais soldados e civis morriam a cada segundo, mas Meron esperou pelo relatório das formações. Você estava certo, Vossa Majestade. Há mais alguns monstros escondidos, mas eles somam apenas algumas centenas. Eles podem se juntar às linhas de frente e lutar ou tentar passar furtivamente por eles e saquear, mas eles representam pouca ameaça para... Foi naquele momento que o exército real foi inundado com pedidos de socorro. Mais cidades estavam agora sob cerco e nenhuma delas havia relatado avistamentos anteriores. Seus guardas passaram o dia entediados até a morte das verificações diárias de rotina para lutar por suas vidas em questão de segundos. Os filhos de Glemos aprenderam com seus erros do passado e trabalharam de forma inteligente para não dar tempo às suas presas de invocar seus campeões. Meu rei, como você sabia? O general Azar ficou perplexo e agora questionava sua própria aptidão para liderar as tropas. Quando um inimigo inteligente faz um movimento idiota, geralmente é uma finta. Meron respondeu. Um ataque surpresa em duas frentes dificilmente seria uma atitude idiota, disse Azai. Eu estava falando sobre enviar batedores avançados para o massacre. O rei disse. Claro, isso atraiu nossa atenção em uma única direção, mas também nos deu tempo para nos preparar para o ataque e pedir reforços. De fato. O general assentiu. Esses monstros são tão inteligentes quanto determinados. Sacrificar suas vidas por seus companheiros é a prova do verdadeiro espírito guerreiro. Ou talvez seja apenas desespero. Meron deu de ombros. Ou pior, nossos verdadeiros inimigos são ainda mais espertos do que pensávamos. Afinal, os monstros parecem todos iguais para nós. Não temos como distinguir entre essa nova raça e as raças caídas regulares até que eles usem suas habilidades. E se as primeiras ondas do ataque fossem compostas de monstros comuns, capturados e criados por seus primos superiores apenas para testar nossas defesas?
Uma vez famintas, essas criaturas ficariam desesperadas o suficiente para atacar nossos assentamentos, mesmo que não tivessem chance de sucesso. Isso seria um ato abominável, disse o general indignado. Nada mais do que vestir os prisioneiros de guerra como soldados e enviá-los desarmados para as linhas de frente para agirem como escudos de carne, como nossos ancestrais fizeram e alguns dos chamados países livres ainda fazem. Os lábios de Meron estavam curvados em desgosto. Chega de papo. Mago Supremo Veren, no momento em que eu receber o relatório final, eu o enviarei para o campo de batalha mais desesperador. Você está pronto? Nesse caso, vou precisar da minha arma. Lita abriu seu manto de magus, revelando a ausência de Var. Vossa Majestade, preciso que abra o portal para o quartel-general dos policiais. Faça isso. O rei assinou para o funcionário responsável pelas coordenadas dimensionais. A fissura no espaço os trouxe perto o suficiente para que a lâmina furiosa atendesse ao chamado de seu mestre. Aviar disparou pelo ar como uma bala, desviando de funcionários e guardas até encontrar a mão estendida de Lit. Agora estou pronto. Eu também. Solos disse, um pouco irritada pelo fato de que todos pareciam ter se esquecido dela. Excelente. Seu destino é a cidade de Nesra. Parece que aqueles monstros estão realmente determinados a capturá-la. O rei disse. De novo. Eu odeio aquele lugar. Solos deixou escapar, recebendo o olhar de reprovação dos reais. Você quer que eu priorize matar os inimigos em vez de salvar os civis? Batalhas são sempre caóticas e ninguém poderia me culpar se eu falhar em salvar aqueles que maltrataram você. Lit perguntou com o mesmo tom que ele teria usado para pedir batatas fritas. Por minha mãe, não. Eles merecem um chute forte na bunda, não uma espada no peito. Qual é o plano? Ela respondeu. No momento em que passarmos pelo portal, lute apenas o tempo suficiente para que as pessoas o reconheçam e então volte para o anel. Preciso que você economize suas forças e se concentre em encontrar uma carona enquanto eu cuido da missão. Lit disse. Apenas alguns minutos se passaram desde a visão dos monstros, mas Nesra já estava tomada por inimigos. O ramo local do exército ainda estava seguro, mas Lit e Solos podiam ouvir os gritos dos feridos e o zumbido de feitiços voadores. As muitas janelas no andar terra estavam abertas, permitindo que os soldados abatessem os monstros com suas varinhas. Os conjuntos que protegiam o prédio bloqueavam o fogo inimigo, mas também prendiam os soldados lá dentro. Mago Supremo Veren, graças aos deuses você está aqui, você. A capitã Neforce ficou pálida como um fantasma ao reconhecer a mulher que ela havia banido da cidade apenas algumas semanas atrás. Eu, seu idiota. Acho que a primeira lição não foi o suficiente para você. Precisa de um bis. Sim. Quer dizer, não. Quer dizer, precisamos de ajuda. Os monstros arrebentaram os portões da cidade como se fossem papel. Lit ignorou os devaneios de Neforce, abrindo seus 7 olhos e desdobrando suas asas antes de colocá-las em volta de seus ombros como um manto. Sua sombra e as de todos na sala ganharam vida, assumindo a forma de dezenas de demônios da escuridão de 6 olhos. O poderoso geyser de mana sob a capital do reino havia fornecido a ele todo o mana necessário para invocá-los enquanto esperava e sem usar revigoramento. Capítulo 2502 Estratégia Implacável, Parte 2 Dê ordem aos seus homens para recuarem, capitão. Lit disse enquanto correntes negras saíam do seu peito e do dos demônios. Eles vasculharam Nesra, procurando por voluntários entre os falecidos do passado e os recentemente falecidos, dispostos a se juntar à briga. A situação é tão desesperadora que precisamos evacuar a cidade. Perguntou Neforce. Não. Eles seriam apenas um obstáculo. A força de um demônio cresceu exponencialmente com o número de seus olhos e cada um daqueles que lhe trouxera tinha o poder de um núcleo violeta. As correntes negras compartilhavam a magia espiritual e a magia das trevas com as novas tropas, o sacrifício do sexto olho dando substância a dezenas de almas errantes. As ruas estavam cheias de cadáveres prontos para serem levados, não importando se eram do dono original ou não.
Ao longo de Nesra, os mortos se levantaram para defender os vivos e encontraram um rosto familiar. Papai! Gritou um menino em meio às lágrimas diante do corpo de um orc morto. Imbuída da essência do demônio, a carne verde foi transfigurada em uma cópia em preto e branco do alfaiate. Saiam da minha casa! O demônio gritou em fúria, puxando uma lâmina do peito. Eu era apenas um homem quando enfrentei os escravos de Trude e meu desafio me custou a vida. Não sou mais um homem. Quando eu morrer, desta vez trarei todos vocês comigo. O alfaiate disparou para a frente, cortando para a esquerda e para a direita com técnicas que nunca havia praticado antes. A lâmina em sua mão parecia tão familiar quanto sua agulha de aço, mas era muito mais mortal. Mesmo com apenas um olho, o demônio desarmou os orcs revertidos e sugou toda a essência vital deles para abastecer a sua própria. Enquanto isso, Solos havia saído do prédio, lançando feitiços e martelos em qualquer um que ousasse chegar perto. Vara havia se libertado de sua bainha sangrenta e voado ao redor de Lit por conta própria. Ambos o protegeram, chamando a atenção dos inimigos enquanto ele se concentrava em sua técnica de respiração. Eu queria poder usar o efeito total do chamado do vazio, mas então os soldados também ficariam cegos e se matariam em pânico a cada respiração que ele dava, o número de demônios aumentava. A cada respiração que lhe dava, eles ficavam mais fortes. Os monstros fortes o suficiente para matar um demônio recém-nascido foram esfaqueados nas costas quando o fluxo de energia vindo do Tiamat restaurou as sombras dispersas. Segundo Round, amigo. O demônio riu, torcendo a mão dentro da barriga do Troll e sugando avidamente a abundante energia luminosa que ela continha. O elemento escuridão deveria fortalecer o Troll, mas o toque de abominação o drenou mais rápido do que a decadência de seu núcleo poderia rejuvenescê-lo. O Troll morreu, sua única conquista foi dar ao demônio mais 2 olhos. Eu posso me mover agora. Lee tirou seus golems da dimensão de bolso. Obrigado pela sua ajuda, Solos. De nada. Solos pulou nas costas de Raptor e avançou em meio às linhas inimigas, derrubando vários monstros com um único golpe de seu martelo. O golem adamante voou pelo céu com a graça de um falcão, apesar de seu peso, graças à sua própria magia de voo. Solos vestiu sua armadura dourada andarilho do vazio para se tornar reconhecível das tropas e então a deixou para Valia. O demônio carregava sua mesma assinatura de energia, então a armadura respondeu ao seu comando e alterou seu tamanho para acomodar seu novo hospedeiro. Armada com uma cópia da Fúria, Valia continuou o ataque que Solos havia começado, resgatando os soldados necessitados. Martelos não eram sua arma preferida, nem sua força física era comparável à de Solos, mas graças aos seus 6 olhos e aos muitos encantamentos da Fúria, os monstros parcialmente revertidos não eram páreo para Valia. Um golpe da cabeça de adamantio do martelo quebrou armas e ossos, transformando qualquer um no caminho do demônio em uma polpa sangrenta. Ninguém aqui realmente me conhece, então uma figura e voz femininas são tudo que o povo de Nesra precisa para pensar que sou eu dentro da armadura do Cavaleiro Dourado. Dessa forma, ninguém notará minha ausência e continuarei acumulando mérito. Solos pensou. Não pretendo trabalhar para o reino, mas se tem uma coisa que aprendi com Lit é que é melhor ter algo e não precisar do que precisar e não ter. Suas aulas de magia do vazio e as viagens para as diferentes grandes academias inspiraram Solos. A experiência lhe deu a oportunidade de fazer o que ela mais amava e compartilhar isso com os outros. Claro, ensinar sempre foi o projeto principal de Lit, mas eu faria isso por mim mesmo, não para ficar com ele. Claro, trabalhar na mesma academia significaria que eu poderia me tornar um professor antes mesmo de meu núcleo se curar completamente. Nós passávamos muito tempo juntos, preparando as aulas e corrigindo provas. Eu até tinha meus próprios apartamentos. Que apartamentos? No momento em que Solos se teletransportou perto o suficiente para voltar para dentro do anel de pedra sem ser notada, Lit se tornou parte de seu fluxo de consciência. Nada. Ela respondeu rápido demais até para seu próprio gosto, correndo um pouco por dentro. Não há tempo para conversar, precisamos nos concentrar.
Eu cuido dos feitiços enquanto você lida com o aspecto físico da luta. Lita assentiu, guardando suas perguntas para mais tarde. Ele saiu lentamente do quartel-general do exército pela porta, como se estivesse dando uma volta. A área ao redor do quartel-general do exército estava cheia de cadáveres de monstros caídos. Após a morte, os filhos de Glemos retornariam à sua aparência original. Nem mesmo os olhos de Menadion conseguiam determinar pelos corpos se eles tinham feito alguma progressão na restauração de seus núcleos ou quais poderes eles poderiam ter adquirido. O que ele podia notar, no entanto, era a presença de várias poças de sangue que não pertenciam aos monstros e a ausência de cadáveres humanos. Parece que o ataque é realmente por comida. Essas criaturas estão acima do canibalismo, mas humanos estão disponíveis no menu. Lita andou para frente, observando a posição do prédio e os sacos onde as lutas estavam acontecendo. Ele levantou a mão direita com a palma para fora e os dedos dobrados, como se estivesse segurando algo. Incontáveis tentáculos invisíveis de magia espiritual se espalharam de seu corpo para todos os inimigos a 50 metros dele. Os monstros que lutavam com os guardas da cidade sentiram suas gargantas sendo apertadas por uma mão invisível que os levantou do chão. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, Lit cerrou a mão. Seus pescoços estalaram com o estalo, o aperto tão forte que separou as cabeças dos pescoços. Os soldados humanos encararam a figura vestida de preto, suas asas dobradas sobre os ombros como um manto, enquanto ele continuava andando para frente. Uma lâmina vermelha girava em torno dele em um caminho irregular, desviando feitiços e cortando qualquer um que conseguisse se aproximar do mago, enquanto ele se concentrava em seu próximo grupo de vítimas. Um segundo grupo de monstros começou a flutuar no ar como balões e alguns deles conseguiram ativar a magia de fusão antes que fosse tarde demais. O alívio deles durou apenas até Lita adicionar uma lasca de magia das trevas. Continua no próximo vídeo.